todo sopro que a gente ausculta é igual a ecocardiograma? Então é sobre isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda demais. Então, quais são as causas de sopro? Primeira delas, valvulopatias, insuficiência mitral, estenose mitral, insuficiência aórtica, estenose aórtica e valvulopatias do lado direito do coração podem causar sopro. Alterações congênitas, como persistência do canal arterial, defeitos do septo, entre outras causas, também podem causar sopro. E a última e não menos importante é o sopro funcional ou sopro inocente. Mas, para a gente dizer que um sopro é inocente ou funcional, a gente precisa ter algumas características. Nós, do cardiológico, elencamos 5 características para a gente definir esse sopro como sendo funcional. A primeira delas, o sopro precisa ser mesosistólico, ele não pode ser proto, ou seja, iniciar no começo da sístole, nem telesistólico, no final da sístole. E muito menos ser diastólico. Todo sopro diastólico é patológico. Segunda característica, ele precisa ter a característica de ser ejetivo, ou seja, ele não pode ser aspirativo e não pode ser, por exemplo, enruflar. Terceira característica, ele não pode aumentar com a manobra de Valsalva. Se ele aumentar com a manobra de Valsalva, fala a favor de um sopro de cardiomiopatia hipertrófica ou de um prolapso de válvula mitral. Quarta característica, lá da semiologia, a intensidade do sopro, ele tem que ser 1 ou 2. Se ele for 3, que tem irradiação, ou 4 para frente, que tem frêmito, ele é provavelmente patológico. Quinta característica, que a gente divide em 3 subtópicos, ele não pode ter alteração no exame cardiovascular. E quais são esses subtópicos? O ictus precisa estar normoposicionado, ele não pode ter um aumento importante na sua intensidade, que isso fala a favor de ser, por exemplo, ter uma hipertrofia ventricular esquerda e nem deslocado para baixo e para a esquerda, porque senão fala a favor de ter uma dilatação ventricular esquerda e uma valvulopatia associada. Segundo subtópico, a B2 precisa estar normal. Por exemplo, ela não pode ter um desdobramento fixo, que fala a favor de uma comunicação interatrial, que em geral tem um sopro que é de hiperfluxo, que é a mesma característica do sopro funcional, só que tem a B2 fixa. E terceira e última subcaracterística seria não ter outros sons associados, como estalido e nem cliques. Por exemplo, um estalido de abertura de válvula mitral fala a favor de uma estenose mitral. Então, tendo essas características, a gente vai conseguir elencar como um sopro funcional. Mas é importante que a gente também não vai pedir um ecocardiograma se ele tiver essas 5 características e o indivíduo for assintomático, né? Então, eu trouxe para vocês um trabalho publicado em 1996 no American Journal of Cardiology, que eles avaliaram 143 pacientes. Metade deles normais e metade dos pacientes com doença do tecido conjuntivo, que tem um potencial grande para ter alguma doença estrutural, uma valvulopatia no coração. E o que eles encontraram? Eles então avaliavam pacientes com o exame físico, seguido de um ecocardiograma transesofágico. E eles encontraram que o exame físico tem uma sensibilidade de 70%, uma especificidade de 98% e um valor preditivo positivo e negativo de 92%. Ou seja, o exame físico teve uma grande acurácia para dizer se o paciente tem uma cardiopatia estrutural / valvulopatia ou não. Então, a gente precisa fazer um exame físico bem feito para a gente conseguir definir isso. E aí, respondendo a pergunta que a gente começou a aula, não é todo sopro que precisa de ecocardiograma.
eu coloco aqui uma tabela do American College das indicações do eco frente a um sopro. Então, os indivíduos precisam ser assintomáticos e precisam ter essas características. Sendo assim, a gente vai evitar um exame desnecessário que vai ter um custo para o sistema de saúde ou para o próprio paciente e que, por vezes, é difícil de conseguir em alguns lugares. Então, vamos fazer a escolha adequada e sempre a anamnese e exame físico bem feito.